Reforma da Previdência. Como é que foi o dia de votações ontem e hoje a Câmara vai retomar a discussão dos destaques da reforma após negar as mudanças para os professores. Repórter Levi Guimarães. Um placar expressivo que chegou a emocionar o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Por 379 votos a 131, o plenário aprovou o texto base da reforma da Previdência em primeiro turno. O número foi possível graças ao apoio quase integral dos partidos de centro e direita, além de alguns dissidentes da oposição. Nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro cumprimentou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e disse que o Brasil está cada vez mais próximo de entrar no caminho do emprego e da prosperidade. Segundo o porta-voz da presidência, general Otávio Rego Barros, ele acompanhou o processo. No PC do nosso presidente, ou seja, posto de comando, ou seja, gabinete, possui uma televisão onde normalmente ele a mantém ligada nesses momentos especiais da nossa República e ela se encontra ligada nesse momento. O presidente vem acompanhando também por meio de contato com os seus líderes. A busca pelos votos durou até o momento da votação e superou os cálculos de alguns governistas, que já estavam otimistas. Mas segundo a líder do governo no Congresso, deputada Joyce Hasselmann, do PSL, o placar não surpreendeu. Não tem surpresa na política. Quando eu cheguei aqui, nós tínhamos já feito a contabilidade de 357 votos, inclusive era a minha aposta para o bolão, mas nós continuamos trabalhando, deputados, durante a sessão do plenário. Então, durante a sessão do plenário, a gente conseguiu sair dos 357 para os 379. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fez um longo discurso para comemorar a aprovação. Além de apontar a importância da reforma, ele defendeu os partidos do Centrão, que, segundo ele, estiveram entre os grandes responsáveis pela vitória. Maia também destacou o papel da Câmara no processo. Acho que essa relação de confiança é que faz o parlamento hoje ter um protagonismo que não tem há muitos anos, e nós não podemos perder a oportunidade, sem nenhum interesse em tirar nenhuma prerrogativa do presidente da República. A oposição protestou ao longo do dia. A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL, criticou a liberação de emendas parlamentares por parte do governo. Com o toma lá da cá, com um balcão sujo de negócios que tem a ver com a liberação de emendas parlamentares para comprar votos de parlamentares nessa casa. E se isso não é ser ratazana de terno e gravata, eu não sei o que é ser ratazana de terno e gravata. Era a reflexão de cada um. Eu vou citar só um exemplo. Eu acho que uma Constituição com ratos, deputada Fernanda, eu acho que não é aquilo que a gente precisa mostrar do parlamento para o Brasil. Após a aprovação do texto, começou a análise dos destaques, mas apenas um foi analisado nesta quarta, o que pedia a retirada dos professores da reforma. A proposta foi derrotada, mas o placar de 265 votos a favor foi mais apertado do que o governo esperava. Por isso, segundo a deputada Joyce Hasselmann, a sessão foi encerrada para reorganizar a base aliada. O pessoal ficou muito eufórico com o número, o placar da aprovação, então teve gente que estava comemorando, que saiu do plenário, que foi comemorar aquela coisa toda. Então é melhor a gente fazer um freiozinho de arrumação e amanhã, 9 horas, a gente está aqui para votar e enfrentar os destaques. Com isso, ficou ainda mais apertado o prazo para concluir toda a votação da reforma da Previdência em 2 turnos nesta semana. A previsão é que os trabalhos durem pelo menos até sexta-feira à noite, com possibilidade de se estenderem até o sábado. De Brasília, Levi Guimarães. Ô Josias, o ministro Onix acredita numa aprovação pelo menos até amanhã ao longo do dia e agora os parlamentares começam a chegar já à Câmara dos Deputados, mas a sessão atrasada, marcada para agora às 9, mas com certeza vai atrasar, Josias. Não sei se conclui amanhã, mas certamente a chance cresceu muito de concluir o primeiro turno, pelo menos até sábado. No meio da semana, o Rodrigo Maia falava em trabalhar, inclusive, se necessário, no domingo. Não há aí nenhum altruísmo da parte dos deputados, eles estão querendo mesmo encerrar essa fatura para poder sair de férias antes do prazo, nem dar as caras em Brasília na semana que vem. Eu diria que essa sessão de ontem teve alguns dados muito interessantes. O primeiro deles é esse placar de
379 votos. Isso corresponde a 73,8% dos 513 deputados. É muito voto, é um resultado muito expressivo. Agora, esse resultado não significa dizer que o governo agora está com a vida ganha na Câmara dos Deputados. Não, isso é uma votação específica. Esse resultado foi construído ali numa parceria do Rodrigo Maia com o Centrão e custou alguma coisa para o governo. O governo teve que abrir os cofres e soltar emendas parlamentares. Foi muito interessante, curioso, engraçado ver a reação de parlamentares como essa moça aí do PSOL, que falou, denunciou a compra de votos com emendas e tal. O PSOL não abria o bico na época dos governos do PT, quando houve no plenário, aí sim, uma compra efetiva do parlamento com mensalões e petrolões, e o PSOL agora está aí, aliado do PT. E os partidos de esquerda, eles ficaram numa situação muito complicada nessa votação, porque na prática todos reconhecem que era preciso fazer a reforma da Previdência, mas dizem que esse projeto não é bom, mas não conseguem dizer o que colocar no lugar, portanto ficaram na foto de mãos dadas com a irresponsabilidade fiscal. De resto, por último, o PDT e o PSB estão agora com um problema para administrar, porque ambos fecharam questão e ameaçaram expulsar os parlamentares que votassem a favor da reforma da Previdência. No caso do PDT, 8 dos 27 deputados presentes, o que corresponde a 29,6%, votaram a favor da reforma. No caso do PSB, 11 dos 32 parlamentares, o que corresponde a 34,3% dos presentes, votaram também a favor da reforma. Eu quero ver se PSB e PDT vão expulsar essa legião de parlamentares. O Jorge tem razão. Ouviu a discurseira de deputados do PT e do PSOL e outros genéricos do PT falando em toma lá da cá, é uma piada, né? É uma piada. Aliás, nenhum deles votou contra o orçamento impositivo que instituiu a obrigatoriedade da liberação de emendas. Então criticam o ritmo da liberação, né, dessas verbas parlamentares. Pois é, não é a turma que pedia, quando esse pessoal pedia a articulação política, eu sempre disse que a articulação política era verbo e emprego, era isso que eles queriam. Agora, o Bolsonaro, ao mesmo tempo em que ele é acusado de não ter participação nenhuma nessa aprovação da reforma, ele é acusado de comprar voto, não bate. E queria fazer alguns registros aí também. O presidente Bolsonaro erra totalmente quando age como líder sindical e quer mais privilégios para os policiais e tal, ele erra. Mas não se pode esquecer que foi esse governo que encaminhou a reforma mais audaciosa, que já foi votada pelo Congresso. O Paulo Guedes teve um trabalho pedagógico excepcional, também não pode ser esquecido. Então, é verdade também que o Rodrigo Maia que articulou a vitória desse porte. Mas o grande protagonista esquecido é o povo. Eu lembro que em abril de 2017, 71% dos brasileiros eram contra qualquer reforma. Em abril deste ano, 51% também eram contrários a qualquer reforma. Hoje são 44 e 47, portanto a maioria do povo brasileiro, segundo as pesquisas, foi favorável à aprovação da nova Previdência. E deputado não vota contra o povo, nunca. O Congresso sempre faz, como dizia o Ibsen Pinheiro, que era presidente da Câmara na época do impeachment do Collor, o Congresso sempre faz o que o povo quer. Denise. E do ponto de vista financeiro, nós já temos novos cálculos com o que foi aprovado até ontem, a instituição fiscal independente, que é ligada ao Senado, que tem fornecido cálculos muito específicos, inclusive para as discussões dos parlamentares, aponta que houve uma redução de 28,2% na economia de despesas em 10 anos pelas mudanças que foram implementadas aí pelos deputados em relação à proposta original do governo. A última estimativa da IFE é de uma economia de 714 bilhões de reais entre 2020 e 2029, que é quando haverá o maior impacto aí em relação à reforma da Previdência. Houve perdas até mesmo do regime geral
do INSS, teve outros acréscimos, e a grande dúvida hoje é em relação a novos destaques que serão votados, que ainda podem promover novas alterações, novas flexibilizações, e esse é um trabalho de novo na Câmara para evitar que haja uma mudança ainda adicional nesse resultado que já é previsto abaixo do que o governo pretendia. Então, a conclusão não está ainda garantida, que houve aprovação, sim, o texto base foi aprovado, isso é importantíssimo, mas tem algumas coisas que mexem, inclusive com aquela questão de tempo de contribuição e idade. Então é preciso estar muito alerta à sessão de hoje para que essas mudanças não prevaleçam. Ontem, por exemplo, eles não conseguiram garantir benefícios maiores para os professores, mas passou muita coisa em relação às polícias e ainda tem mais propostas nesse sentido.